É sobre cura de uma pessoa que tem mãos atrofiadas. Vamos fazer assim, versículo 1, homem, versículo 2, mulheres, e 5, todo mundo junto. Vamos lá? Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Todos juntos? Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Amém. Parábola mais famosa, o filho pródigo, ele nos ensina várias lições. Acho que a maior lição é: nunca é tarde para voltar para Deus. Não importa como você está, volta para Deus. A grande pergunta que eu faço: por que pai deu dinheiro para esse filho? Ele sabia que ia errar, porque o pai sabia que o filho não ia ouvir. Quando uma pessoa está obcecada, quando alguém quer alguma coisa, ainda jovem, então, muitas vezes Deus faz isso com a gente. Eu não sei se vocês acompanharam, nessa semana, acho que era uma francesa que levou golpe. Pela internet, o homem fingiu ser Brad Pitt, falando: eu preciso fazer uma cirurgia, você pode me ajudar? Brad Pitt vai pedir dinheiro emprestado. Mas quando uma pessoa está obcecada por algo, eu quero isso, e cai no golpe. Eu vou confessar, eu quase caí no golpe. Uns anos atrás, eu ia comprar um carro usado, e eu vi um carro assim, falei: puxa, preço 30% mais barato. Quilometragem também, lá embaixo. Eu comecei a conversar com o cara assim, falando: pá. Aí ele fala assim: esse carro vai ser vendido rapidinho, melhor você dar um sinal de 10%. Eu estava para apertar, eu lembrei que eu tenho um irmão advogado. Eu perguntei para ele, passei o link e falei: João, é golpe. Claro que é golpe. Fosse algo normal, é você lá, ver o carro, assina, vai no cartório. Então, irmãos, se você tem alguém que fala algo corretamente, está instruindo você, isso é bênção. Amém? Porque quando você está obcecada, não enxerga mais nada. E característica do fim do mundo é isso: não ouve, não quer ouvir. Olha esse versículo, Êxodo 7,13. O coração do faraó se endureceu e não ouviu. É por isso que ele sofreu 10 pragas. Cada vez mais sofrimento, pior, vai piorando o sofrimento. Depois, perdeu o filho. Só aí ele dá ouvido. Meus amados irmãos, que você esteja atento à voz de Deus, direção de Deus. Amém? A dureza de coração dos fariseus. Esse é o tema que está em todo o Novo Testamento, todo o livro de Marcos, todos os evangelhos, inclusive Velho e Novo Testamento, enfatiza sobre coração duro. Esse aqui, em outras palavras, blasfêmia contra o Espírito Santo. Vai para o inferno. Olha o que aconteceu aqui. Deus curou uma pessoa com mão atrofiada. Irmão, pensa comigo. Se hoje a mão é tão importante, na época era agrícola. A mão era tão importante para plantar, puxar animal. Tudo, a mão era tão importante.
Jesus curou a doença dessa pessoa. Qual deveria ser a reação de todo mundo? Uau, glória a Deus, que bênção que ele foi curado. Só que fariseus não. Versículo 6 fala que eles saíram para planejar para matar Jesus. Olha que coração duro. Então, desde capítulo 1 do livro de Marcos, Jesus cura paralítico, aí os caras começam a reclamar. Jesus come com Mateus, pecadores. Como é que esse cara come com pecador? Essa pessoa com mão atrofiada, Jesus vai curar alguém no sábado ou não? Irmãos, é importante lembrar que fariseus, eles não são pessoas, são bandidos, são pessoas piedosas. Sabe, esses 400 anos de intervalo Antigo e Novo Testamento, eles viveram uma vida piedosa, lendo Bíblia, jejum, oração 3 vezes ao dia, jejum 3 vezes por semana. São pessoas piedosas. Mas é esse coração duro, coração egoísta, que não deixou enxergar que Jesus era Messias. Né? Versículo 3, 4, vamos lá? Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Razão para Jesus pedir para essa pessoa que tem mão atrofiada levantar-se no meio, não é para humilhar, não é para envergonhar, e sim para curar publicamente. Imagina, esse cara era humilhado, recebia bullying nessa época. Jesus faz ele levantar e fala: ele foi curado. Né? Então, Jesus faz isso. E Jesus pergunta: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? E o que Jesus está dizendo? Tenta entender o coração de Deus. O que é correto, o que é certo diante de Deus. Salva vidas ou fica só julgando? Irmãos, pensa comigo, o que igrejas estão fazendo atualmente? Estão salvando vidas ou ficam só julgando? Fundador da igreja presbiteriana, nós falamos que é João Calvino, aquele que fez reforma religiosa, o lado obscuro desse cara, João Calvino. Depois que a reforma religiosa ocorreu, deu tudo certo, em Genebra, ele assumiu como juiz de religião, por 4 anos. População de Genebra, 13 mil pessoas moravam lá. Em 4 anos, Calvino matou 58 pessoas, 58 execuções. Qual é o motivo? Porque você não acredita na predestinação. Porque você não acredita no pedobatismo, batismo infantil. Trindade. Calvino matou seu melhor amigo porque criticou a predestinação. Irmãos, não pode acontecer algo assim na igreja. Temos que ter, eu particularmente creio no predestinação. Mas se um irmão, uma irmã aceita livre-arbítrio, parabéns, também está bom. Isso aí só vou resolver lá no céu. A gente não precisa brigar por isso. Não é verdade, irmãos? Um livro que me marcou: Em seus passos, o que faria? Isso resolve toda a parada. É um pastor que ele finge ser mendigo, entra numa igreja, ele vai por vários domingos. Ninguém dá bola para ele, ninguém vem falar com ele. Mas Jesus não falou: se você fizer isso com um mendigo, alguém que está preso, a mim fizeram. Depois ele vai lá no púlpito e falou: eu frequentei essa igreja, antes de assumir essa igreja, eu frequentei essa igreja como mendigo, mas ninguém me deu bola. Aí esse livro chama O que Jesus faria no meu lugar? Às vezes eu fico, sabe, tem gente que me deixa estressado. Me feriu com palavras, dá vontade de responder. Aí essa semana eu lembrei: o que Jesus faria? Pensa nisso, antes de falar para sua mulher, antes de falar com aquele funcionário, antes de gritar, pensa: o que Jesus faria?
no meu lugar. E segundo ponto para a gente superar esse coração duro vamos ler junto o versículo 5? Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Essa palavra dureza de coração, na linguagem original, significa estado em que uma pessoa pensa apenas em si mesma, só eu. Porque o fariseu, o cara que entende todo o Velho Testamento, jejua, uma pessoa piedosa, não reconheceu Jesus como Messias, porque estava cheio de si. Essa é a palavra, cheio de si. Eu era pastor, eu era pregador, eu que ensinava as pessoas, mas de repente vem tal de Jesus, ele fica mais famoso do que eu. Todo mundo vai atrás dele. Ele tem dom que eu não tenho, dom de cura. Olha essa figura aqui, irmãos, coração endurecido. Isso é um problema que está na Bíblia inteira. Coração insensível como gordura, sabe? Odeio quando tem que lavar aquela panela cheia de gordura, já pensou? Não sai, tem que jogar quente, depois tem que limpar fogão, né? Coração de pedra, coração como diamante. Aí você fala, eles são assim, pessoal do Velho Testamento, eles são assim. Não, eu estou falando, você é assim, você é teimoso, eu sou teimoso. Deus está toda hora falando com você, você não ouve. Deus usa pessoas para falar a vontade dele, você não dá ouvido. Veja a progressão dos fariseus. Então, primeiro, Jesus, quando ele cura paralítico, 4 pessoas trazem, fura o teto, pessoas ficam, uau, esse é Messias. Os fariseus, por causa do egoísmo, minha fama, meu dinheiro, começa a entortar, Quando Mateus come com os pecadores, já vão falando. Por que ele fica só comendo com os pecadores? Não gosta disso. Porque eles não jejuam. Vamos ver se no sábado ele vai curar ou não. Depois desse milagre, os fariseus saem para planejar a morte de Cristo. Vão piorando, vão falando mal, um pouquinho mais, depois vamos matar esse cara, não tem jeito. Essa semana, vamos fazer oração de intercessão. Tenta analisar a sua oração. Deus me ajuda a isso. Tem conta para pagar. Isso é importante. Tem boleto, eu sei. Isso é grande problema para todos nós. Mas vamos sair um pouquinho disso. Oração de intercessão. Orar pelo país, orar pelas igrejas ao redor, orar pela Cracolândia. Eu acho fantástico essa ilustração. Isso está no livro de Talmud, Sabedoria dos Judeus. Irmãos, olha o que